Nós vamos ter hoje uma aula didática de árabe com o professor Hassan Abbas, uma das pessoas que tem uma capacidade excepcional de passar o conhecimento da língua árabe para brasileiros. Professor, há quanto tempo o senhor está no Brasil? Eu totalmente 5 anos no Brasil. 5 anos no Brasil. O senhor é da onde? Da Síria. Diz pra gente, nós sabemos que existem 22 países árabes. Sim. Nesses 22 países árabes existem dialetos, existem sotaques diferentes. Explica pra gente um pouquinho o que é isso, que todos os brasileiros pensam que os árabes falam o idioma árabe, mas não conseguem discernir quais são as diferenças do conversar. Sim, língua árabe, na verdade, tem uma língua só clássica. Tudo árabe usa essa língua, da escrita e da leitura. E essa língua clássica, uma língua clássica, ela só no livro acha ela também onde tem lugar, está escrito, jornal, tudo, entrevista, tudo. Para a gente cultura também, para a gente entrevista, só língua árabe. Não tem língua árabe, está escrita popular, não existe. Entendeu? Entendi. Existe língua árabe popular quando a gente fala... Quando conversa. Isso, conversa. Tá. Mas quando escrita, conversa se fala à isso, vontade, mas quando se escreve isso. é de outra forma. Outra forma. Claro. Por exemplo, infinitivo do verbo querer. Em árabe, arada. Arada. Na nossa língua, arada. E essa ra, da. Se escreve de trás para frente, Isso. sempre. Para quem está começando a aprender árabe, está vendo pela primeira vez, quanto tempo o senhor acredita que levaria para aprender o idioma árabe, para conversar? Para conversar 3 meses comigo. Ele 3 meses, se dá todo dia aula, 2 horas, ele consegue falar. Por que os árabes normalmente têm uma dificuldade de P e B? Eles falam babai, paciência. Língua árabe, não existe na língua árabe letra P. Assim. Não existe P de pato. Não existe. A língua árabe tudo tem bebê, porque árabe fala primo, pode. Mesmo eu, às vezes, eu erro, falo pode, primo, porque eu não estou acostumado, na minha língua não tem. Mas árabe, para pronúncia, palavra estrangeira, colocar da letra B em árabe, letra B normal, assim, um ponto. Ele colocar 3 pontos embaixo e pronunciar P. Então resolve o problema. Quando tem palavra estrangeira... Cria-se. Isso. Cria-se. Isso. Mesmo também árabe não tem V, F. Tem F só. E essa letra. E essa F. Certo. A árabe não tem, se você fala Vanessa, então não tem esse nome em árabe. Fala Vanessa. Certo. Ele fala Vanessa. Mas para a gente árabe, já outra língua, se você fala para ele, escreve lá para mim, Vanessa, pronúncia, ele vai escrever aqui. Ele colocar 3, bom, significa já a letra V. Qual a diferença do pronunciar do egípcio, do beduíno e do sírio-libanês? O Gito, ele não fala tônico. O Gito, o sotaque dele é mais leve. Ele não fala tônico. Às vezes também ele come letras. Por exemplo, este, hada. Em clássico árabe, hada. Este, em clássico árabe, hada. Da. E essa é clássico árabe. Sírio fala hada. Ele não fala z, fala hada. Sírio. Olha. Libanês, aonde tem letra A, ele pronuncia E. Fala heida. Da. E o egípcio? Egípcio ele come, ele fala da. Só. Tira essa, para facilitar. Por isso a língua dele é mais leve. O egipciano fala corrente muito mais. Entendeu? Às vezes se você não está com ele, não está acostumado, você não consegue entender. Certo. Porque ele fala muito corrente. Professor Hassan, um grande prazer ter o senhor aqui conosco. Seja sempre bem-vindo.
Antigo Egito, a serpente era considerada um animal sagrado, assim como vários outros. Só que a importância da serpente era a principal. Quem não conhece a figura do Uraeus real, a naja na testa dos deuses e do próprio faraó? Então, hoje vocês vão saber um pouco mais sobre isso. O que representa essa naja na testa dos deuses e na testa do próprio faraó? Na verdade, essa coroa real, ela não era apenas um símbolo de poder e ostentação. Ela era uma insígnia divina. Nem mesmo um alto sacerdote poderia usar essa coroa real. Poderia ser punido pelos deuses. Essa serpente foi uma associação que os egípcios fizeram com uma serpente que realmente existe no continente africano, que são as najas cuspideiras, aquelas que cospem veneno nos olhos do agressor, causando cegueira até permanente. Então, no mundo espiritual, os egípcios fizeram aquela serpente que cospe fogo e veneno contra os inimigos, reduzindo-os a cinza. Então, o faraó e os deuses tinham essa serpente que cuspia fogo, destruindo os inimigos, destruindo aquilo que não estava de acordo com a harmonia cósmica. Havia umas serpentes do mundo dos mortos, também que era uma ameaça à alma do falecido. Por isso, quando as pessoas morriam, as mais abastadas, é claro, elas tinham amuletos feitos em ouro, representando serpentes protetoras, que são aquelas que protegem o corpo do falecido e também cuidam para que o corpo do falecido não sofra ataque de serpentes espirituais no outro mundo. Haviam também, além desses amuletos, essa serpente aqui, ela representa um amuleto de proteção, mas também um hieróglifo, que é o Dje, que também era usado para escrever eternidade. Aqui nós temos um outro amuleto, que são duas najas, que muitos consideram como as irmãs Asmert, que são Isis e Néfites, as protetoras do corpo do falecido. Os egípcios tinham uma infinidade de deusas serpentes. Havia a deusa Meretseger, a protetora do Vale dos Reis, onde eram sepultados os faraós. No Vale dos Reis foi encontrada a tumba do faraó Tutankhamon. Numa parte do Vale dos Reis tem uma colina, aliás, em forma de pirâmide natural, onde vivia, segundo acreditavam os egípcios, a deusa Meretseger, que significa amada do silêncio. Ela era protetora do Vale dos Reis. Quando Howard Carter, o arqueólogo que descobriu a tumba de Tutankhamon, estava escavando o vale, ele levou um canário dourado. Esse canário dourado se transformou no mascote das escavações. Os trabalhadores braçais consideraram ele como um símbolo de sorte, dizendo que naquela temporada eles iam encontrar uma tumba cheia de ouro, e de fato isso aconteceu. Só que na época da descoberta, uma naja engoliu esse pássaro dourado, né? E daí sucedeu-se uma cadeia de mortes inexplicáveis, né? E isso foi considerado um mau presságio, visto que a naja é o símbolo da deusa Meretseger, a deusa do Vale dos Reis, né? A protetora do Vale dos Reis. Havia uma outra deusa serpente chamada Renenutet, que é a que nutre. Era representado com corpo de mulher e cabeça de naja amamentando um bebê. Era a deusa das colheitas, deusa do destino, protetora dos celeiros, porque o Egito era um país essencialmente agrícola. E o Egito dependia do trigo, da cevada, e eles estocavam esses grãos. E eles tinham os problemas, lógico, que nós conhecemos com os roedores. E as serpentes cuidavam desse controle dos roedores e a proteção dos celeiros. E os egípcios não viam na serpente só uma ameaça, né? Aliás, existem poucos casos de picadas de serpentes, né? Múmias que morreram por causa de picadas de serpentes. Porque os egípcios veneravam as serpentes como um receptáculo divino, né? E viam nela uma protetora dos bens deles, né? A deusa da abundância, a deusa do destino, da sorte, né? Então eles viam um poder dual da divindade ali. Isso é uma mensagem para a gente também. Quando a gente tiver um acontecimento negativo ou algo que nos ameaça, a gente tem que ver o lado positivo daquilo, assim como faziam os antigos egípcios. Espero que vocês tenham gostado, e a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: prestem atenção em tudo na vida. Todo acontecimento ruim, tudo aquilo que às vezes parece desagradável para a gente tem um lado positivo, pode ter certeza. Vida, prosperidade e saúde, e até a próxima. Falar agora então da Ráquia e das soluções dela, sempre misturadas com os tremidos. O tremido para ela começa mostrando ele numa das fitas técnicas, simplesmente como uma movimentação pequena dos joelhos, mas sem a
flexão dos joelhos. Nós vamos pensar primeiro, então, em desenvolver essa habilidade do tremido no lugar, pensando que a sua perna vai estar quase que esticada, alongada, nunca dobrada. Nessa posição, você tensiona muito mais a musculatura e sente um peso também muito maior sobre os joelhos. Então, primeiro só isso no lugar, depois devagar, tentando transferir apenas o quadril para uma lateral e outra. Quando você sentir que essa transferência já está tranquila, você pode tentar caminhar com ela. Depois, pensar numa transferência frente e trás. Porque se um movimento exigir de você o apoio na perna de trás e não estiver tranquilo, manter essa vibração na sua perna de trás enquanto existe um movimento acontecendo um pouco acima, você vai ter um corte do seu tremido e a gente brinca, fala, engasgou. Aí a gente tem que pensar em linhas diagonais. Então aqui é a minha lateral, lateral, frente, trás, diagonal, 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 diagonal. E aí a gente pode experimentar uma sequência pequenininha. Começa com arabesque andaluz para lateral. Juntou, pulinho, lado e lado. Com 8. E girou. Nós usamos, na verdade, as linhas que nós acabamos de comentar. Novamente, arabesque andaluz para fora, parei, pés paralelos, lateral, lateral, 8 para frente com tremido, giro, parou, tremido na perna de fora. Uma outra coisa muito bonita é 2 giros. No primeiro giro, a mão vai passar pela frente da sua cabeça. No segundo giro, por trás da sua cabeça. Transfere o peso para a perna da frente, relaxa o tronco, ondulação contrária. Voltou? Se a gente pudesse misturar um pouco com o arabesque anterior, como é que ficaria? Põe o seu jeito no meio da sequência e pensa novamente nela.